Olá, boa tarde. É uma grande honra ter aqui 5 celebridades do esporte no canal Abraco, canal do Corfebol Brasileiro, um dos canais. E quero agradecer a presença de todos. Eu sou Marcelo Soares, mais conhecido como Marcelo Corfebol. E hoje nós vamos prestar uma grande homenagem a um dos ícones, uma das estrelas dessa constelação, do esporte brasileiro, da educação, o querido e saudoso mestre Manuel Tubino, uma pessoa que eu tenho um carinho especial pela não só por ter me orientado, uma gratidão muito grande por ter me orientado no meu TCC, mas uma pessoa que me apoiou e que me homenageou. No decorrer da live eu vou falar um pouquinho das lembranças que eu tenho, professor Tubino. E agora eu passo a palavra para os 4 convidados especiais aqui, que é o Marcelo Killing, professor Guilherme Pacheco, professor João Batista Freire e o meu parente aí de sobrenome, mestre Tony, professor Antônio Soares. Killing, a bola é com você, amigo. Marcelo, boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui no meio dessa tropa de primeira linha da educação física. Eu sou um grande intruso nesse meio. Eu sou o cara do marketing esportivo, do jornalismo esportivo. Então, a minha participação é para agradecer a presença de Manuel Tubino no esporte nacional e conseguiu fazer com que, por incrível que pareça, a gente tenha o esporte dentro de uma Constituição. E fazer mostrar a todos que o esporte é um grande indutor social do desenvolvimento. E é nisso que eu vou tentar trazer algumas ideias para colocar a discussão com vocês, que são os mestres da área. Tá bom? Guilherme, é contigo. Ai, meu Deus. Guilherme deu uma frisada na imagem, então vou pedir para o Antônio Soares falar um pouquinho antes do Guilherme voltar. O Guilherme está com o microfone fechado, que eu acho. É verdade. Ele abriu. Isso, já abriu o microfone. Tá. Passou a palavra para mim, Marcelo? Foi, Isso. Vamos lá. Isso. Tá, então, Isso, primeiro vamos lá, eu quero cumprimentar. Vamos lá, quero cumprimentar a iniciativa do Marcelo Soares, Marcelo Corfebol, muito a propósito, né? O professor Tubino teria feito o aniversário de 81 anos, agora no dia 29 de maio, né? Inesquecível, professor Tubino. Quero cumprimentar também os colegas presentes aqui, oportunidade de compartilhar aqui com o professor João Batista Freire, por quem eu também tenho enorme admiração, o professor Marcelo Killing, que é da área do marketing esportivo, e um amigo especial, um irmão que eu ganhei na minha vida, a partir da vida profissional, que é Antônio Jorge Gonçalves Soares, com quem já compartilhamos muitas coisas. Inclusive trabalho com o professor Tubino, né? Eu queria iniciar dizendo que, sobretudo, o professor Tubino é um grande educador. E talvez a maior característica, eu ouvi isso uma vez do próprio Antônio Jorge, eu vou citá-lo aqui, foi a nobreza de caráter. Né? É um homem que ele está posado de Guilherme, o teu som está picotando, a impressão que o sinal está frágil. É o sinal. Provavelmente. Agora. Fala agora, professor. Bom, eu não sei até onde vocês me ouviram, mas eu estava agradecendo compartilhar esse momento com todos vocês, pessoas que eu tenho admiração especial e até particular, né? Mas também, talvez eu esteja repetindo, não sei se viu isso, mas a ideia do grande professor Tubino, a primeira coisa é que ele era um educador,
né, antes de tudo, e que ele era uma pessoa que tinha uma plataforma de valores humanos. A característica dele era a nobreza, né? Vou me antecipar aqui e vou dizer que, uma vez ouvi do meu amigo Jorge Soares, o seguinte: o Tubino é como se fosse um grande cavaleiro da idade de defender os grandes valores, né? A ideia do castelo como ideal de vida e o Tubino ali em defesa dos grandes ideais humanos. Não só do esporte, mas valores humanos. Era uma característica dele. Ok. A palavra agora é o professor João Batista Freire. Se o Guilherme estiver escutando, uma dica para não cortar tanto a transmissão é colocar um cabinho azul diretamente do roteador para o computador. Não ficar pegando no ar, que atrapalha. Sim. Então, primeiro, obrigado pela companhia aqui, né? O Marcelo Corfebol, o Marcelo Killing, que eu estou conhecendo hoje, meus amigos de longa data, Guilherme Pacheco e o Tony. E eu sempre lembro do Tubino, né? Porque Tubino foi uma pessoa muito importante na minha vida profissional e também pessoal, né? Profissional porque me deu alguns encaminhamentos, décadas atrás, que me ajudaram demais na minha carreira profissional, e pessoais porque nós nos tornamos amigos de convivência em casa, né? Eu era um frequentador da casa dele. Quando ia ao Rio de Janeiro, eu ficava hospedado com ele e compartilhamos muitas coisas, piadas, histórias, conhecimentos, né? Eu bebendo do conhecimento dele. Então, aqui, ao longo da nossa conversa, eu vou contar umas duas ou três histórias, que é o que vai dar tempo da gente fazer, para que as pessoas que estão assistindo e não o conheceram pessoalmente, não tiveram esse privilégio de conhecê-lo pessoalmente, possam ter ideia do grande homem que ele foi, né? E do quanto ele representou para a nossa educação física. Depois a gente fala mais um pouquinho. Isso aí. Com a palavra agora é do professor mestre Antônio Soares. Tony. Boa tarde a todos e todas que nos assistem. Antes de tudo, é um prazer estar aqui com Marcelo Soares, com Marcelo Killing e com meus também amigos de longa data, né? Guilherme Pacheco e João Batista. Falar do professor Tubino, né? Acho que tanto para mim como para o Guilherme, né, e para o João, é um prazer, né? Porque nós convivemos com um homem que aquilo que o Guilherme disse, que eu sempre disse que o Tubino nunca perseguiu os status econômicos, ele sempre perseguiu a honra, a glória. O Tubino é um daqueles homens que não é um homo econômicos, é um homem que procurou a glória, que procurou trabalhar em prol de uma área, né? E ele foi reconhecido, muito reconhecido em vida pelo que fez, né? Tanto é que eu entrei no currículo dele, quem ainda está lá presente, ele teve 44 honrarias daquelas que ele colocou no currículo, fora as que ele não colocou no currículo. Então, eu lembro que a gente ia à casa do professor Tubino e um dos orgulhos dele eram as medalhas e os troféus que ele nos levava para olhar, que ele cuidava com acervo, com todo carinho. Então, é um homem que perseguia a glória, não perseguia coisas mundanas, coisas pequenas, né? Eu lembro que, vou também contar algumas histórias, né? Era um homem extremamente afetivo. Quem viveu com ele na universidade, do varredor da universidade ao porteiro, a todos os cargos, ele cumprimentava todos, falava com todos, e sempre com um tempo corrido que ele tinha, ele gastava um tempo para cumprimentar as pessoas, conversar com as pessoas.
era realmente um cidadão daquele pleno, né? Que não fazia acepção do lugar que as pessoas estavam para reconhecer. Então, isso é uma coisa interessante, que o Tubino sempre lidou com muita gente e sempre trabalhou as suas relações pessoais, aquilo que eu poderia dizer, com muita generosidade. Generosidade com os novos, generosidade com os iguais, generosidade com os que estavam, provavelmente, em outras situações da carreira, né? Então, eu posso contar depois também umas 3, 4 histórias divertidas. Para não perder uma, né? Uma divertida sempre, quando o Tubino confundia, em alguns momentos, né, o espaço de trabalho com o espaço de casa. Reunia não sei quantas pessoas na casa dele para fazer um trabalho, fosse de um currículo, né, fosse do dicionário, fosse o trabalho que fizemos juntos para a Fundação Roberto Marinho, que essa é uma história divertida, que eu e Guilherme trabalhamos com ele. E quando trabalhávamos na casa dele, sempre tínhamos as histórias do... Se não me falha a memória, o nome do cachorro era Cássio. Era isso, Guilherme? O Cássio, o Beagle. Cássio. Né? Eu acho que era Cássio, o cachorro. E tinha uma salsichinha... Era Cássio. Era Cássio. E tinha uma salsichinha, né? Também, que depois virou amigo do Cássio. Ele sempre contava as histórias dos animais, dos seus peixes. Então, uma pessoa extremamente agradável, extremamente afetiva, né? Extremamente razão e emoção, né? Exatamente isso, né? Eu paro por aqui para ouvir mais os colegas e depois comento alguns causos. Com certeza. Vamos ter essa sessão causos. Eu quero, antes de mais nada, antes da gente começar, né, fazer essa homenagem, eu quero mandar um forte abraço aqui para o filho do Manuel Tubino, os filhos, né? O Fábio Tubino, o Leonardo Tubino, a família Tubino, né? Eu conheço pessoalmente o Fábio Tubino, é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, muita gratidão. Vou estar também fazendo uma live com ele na próxima sexta-feira, mas eu quero mandar um forte abraço para ele estar nos assistindo, né? Se quiser fazer algumas perguntas, né, para o Fábio, né, aqui no chat. Então, Fábio, se sinta abraçado aqui por todos aqui. Forte abraço. Killen, é com você. Marcelo, eu aproveitei um pouco antes, eu fiz o convite para o Fábio ver se ele fala aqui com a gente, tá? Vamos ver se ele vai dar a honra de poder participar também. Meu abraço forte para ele também. E entender que essa característica humanista do professor Tubino, ele conviveu com um ambiente que nem sempre foi muito favorável na prática esportiva, né? Sempre com grupos de interesse, com interesses particulares, e ele tentou o tempo inteiro colocar em prática esse lado pessoal humanista que já foi citado aqui, e acho que conseguiu, porque ter honrarias em vida são poucas pessoas que conseguem isso. E ele conseguiu introduzir o desporto dentro da escola, conseguiu introduzir o desporto na lei magna. Só isso já faz com que ele se torne um personagem único dentro da história do esporte e da educação física no Brasil. Então, acho que a gente deve render todas as homenagens possíveis e necessárias para essa figura que é um marco histórico dentro do esporte, dentro da educação física, dentro da academia, dentro da vida social. E ficará muito bom ouvir essas histórias de cada um com ele, que vai poder fazer esse cenário se transformar no cenário real, não só no cenário de uma pura discussão de homenagem. É um cenário real de fatos vividos e fatos sentidos na essência pura da palavra. Então, vai ser muito bom ouvir, não
a declaração dessas coisas todas que ele merece, e sim um pouco dessa história, mais do lado pessoal, mais do lado íntimo, que daí vai poder fazer com que esse personagem seja mitificado de uma forma clara e absoluta. Então, vai ser muito legal ouvir uma história de cada um deles, ou algumas histórias de cada um deles. Sim, complementando aqui, o Leonardo Tubino, filho do mestre Tubino, está colocando que o nome do Beagle era Cássio mesmo e do Salsicha era Scott. Isso. Era Scott. Então, obrigado, Leonardo, pela contribuição aí. Forte abraço. Vamos lá. Com a palavra agora para o mestre Guilherme Pacheco. Vamos lá, Guilherme. Começa a fazer a sua homenagem, contar alguns casos engraçados. Vamos lá, mestre Guilherme Pacheco. Opa, o microfone. Guilherme, está sem som, Guilherme. Tem que voltar o microfone, por favor. Deixa eu ver. Então, voltou. Agora. Então, vamos lá. Pessoal, como a gente está aqui prestando nossas homenagens ao professor Tubino a partir das nossas experiências pessoais com ele, profissionais, eu queria começar contando a história de como eu conheci o professor Tubino, né? Ok. Eu era estudante de Ciências Sociais, né, na UFRJ, mas resolvi mudar para o curso de Educação Física. E, na época, aqui no Rio de Janeiro, a Universidade Gama Filho era muito prestigiosa, né, muito famosa na educação física por conta também do esporte que ela participava com suas equipes esportivas, a ponto do time universitário de futebol, por exemplo, jogar profissionais. Aquele negócio me encantou, eu já gostava, porque eu tinha uma história com esporte, com atividade física, indo pela rua até o esporte formal mesmo, competitivo. E aí eu estava numa universidade pública, né? E eu me lembro que eu perguntei ao meu pai assim, pai, eu quero fazer educação com filho. Você pode pagar? Eu já trabalhava, né? Mas ele fazia, você pode pagar? Naquela época, filho de professor não tinha bolsa, né? Aqui no município do Rio de Janeiro, o filho do professor universitário tem bolsa para fazer qualquer curso em qualquer universidade privada. Aquilo aconteceu um tempo depois, né, com o acordo sindical. Então, meu pai falou, não, tudo bem. Eu falei, eu queria fazer na Gama Filho, assim. Meu pai conheceu muito bem meu pai, né, e criava muito na gente. Aí eu fui fazer. E aí eu me lembro que eu fiz o vestibular, naquela época a gente ia para o Maracanã, era uma casa de concreto, aqueles grandes vestibulares, eu fui fazer o vestibular no Maracanã. E aí eu estava indo para uma competição que era uma regata de barco, uma regata oceânica de Buenos Aires para o Rio de Janeiro. E aí eu acabei a prova do vestibular, eu já estava abandonando as ciências sociais, né? Quando eu ia lá para a Praia Vermelha, Tony, eu tinha aula lá no Lago de São Francisco, mas às vezes eu tinha aula de educação física na Praia Vermelha, antigamente tinha, né? Eu atravessava a rua e ia velejar, né? Ali onde o Tony trabalha, ali na Praia Vermelha, na Federal da Praia Vermelha. Eu atravessava a rua e ia velejar. Estava muito envolvido com o esporte, aí fui fazer educação física, aí eu fiz a prova do vestibular, eu nem soube o resultado. Eu fui embora, peguei um avião, fui para Florianópolis, onde o Joãozinho mora hoje. Dali eu peguei um barco, fui velejando para Buenos Aires e voltei na regata Buenos Aires-Rio. Quando eu cheguei, né, a esposa lá do nosso comandante, professora também, Vera Julia, falou assim, Guilherme, você passou para a Gama Filho. Falou assim, Francisco, que era um tenente recém-formado na Escola Naval, sua irmã também passou para a Educação Física da Gama Filho. Eu falei, tua irmã fez? Aí ficou minha amiga, a irmã dele e tal, e fui para o primeiro dia, o Tubino nos recebeu. Aí o Tubino nos recebeu, né, ele era diretor, porque ele tinha sucedido o então primeiro diretor, que era o coronel Eric Tinoco Marques, uma referência no esporte nacional também, quem eu quero mencionar aqui, né, grande vencedor, medalhista pan-americano do pentatlo, né, o primeiro, inclusive.
E aí o professor Eric foi primeiro diretor da Gama Filho, mas faleceu precocemente. O professor Tubino era o vice dele e assumiu. O professor Tubino tinha vindo lá de Volta Redonda, da Unifoa, na Fundação Oswaldo Aranha. E aí ele recebe a gente no auditório, ali na Unidade de Piedade, onde tinha a Gama Filho, aí conta a história, né? E aí, encantador no primeiro momento, aquela galera toda, 120 alunos, 60 rapazes, 60 moças, e ele recebe aquilo, foi um negócio de encantamento. Eu falei, eu preciso falar com esse homem. Aí eu fui lá falar com o professor Tubino, ele me cumprimentou, falou, seja bem-vindo, e tal, aquele jeito carinhoso dele, né? E aí, àquela altura, eu falei assim, poxa, eu acho que eu estou num lugar legal. E eu tive esse contato com o professor Tubino nesse primeiro momento, que foi a fala dele de valorizar, né, o esporte, a nossa profissão. E eu quis falar logo para ele que eu tinha acabado de fazer uma reta, né, internacional, Buenos Aires, Rio, né, e eu precisava entrar em contato com aquele homem. E, curiosamente, eu nunca fui aluno dele, porque ele era meu diretor, ele chegou a dar uma primeira aula de treinamento esportivo, que era uma das coisas que ele fazia, e que ele, àquela altura, ele deixou para quem dava aula o professor Nelson Bittencourt, que hoje mora em Porto Alegre, mora no Rio Grande do Sul. Então, o professor Nelson foi meu professor e o Tubino deu a primeira aula e parece que mais uma, e nunca mais eu tive uma relação de sala de aula com o professor Tubino, mas eu sempre tive a vida toda uma relação acadêmica com ele. Então, a minha primeira impressão do professor Tubino, aquele homem grande, enorme, né, assim, com segurança, com frases de efeito, era um flautista de Hamelin, né, encantando aquela juventude toda, que naquela época tinha gente que era seleção brasileira de voleibol, pessoal do polo aquático, né, tinha muito atleta ali, então ele falava a linguagem do esporte e todos nós ficamos assim, absolutamente pelo ar, né, no primeiro momento. E ele tinha o dom da fala, o dom do encantamento, o dom do convencimento, porque ele era dócil, a doçura saía. Não que ele não brigasse pelas coisas dele, mas esse primeiro momento foi um momento de doçura. Como ele soube receber os jovens. Foi um momento marcante. Eu tenho a imagem dele lá no auditório e a gente sentado aqui. É isso. Show de bola. Reforçando o que você colocou, professor Guilherme, eu tenho uma gratidão enorme pelo professor Tubino, né, ter conhecido João Batista Freire e você também, nas orientações que ele me dava no meu TCC, no Corfebol. Eu tenho aqui, eu vou contar algumas situações engraçadas, né, que eu passei com ele. Eu convivi com ele no ano de 99, 99, um ano. Nessa época, eu era boy interno da Castelo Branco, onde eu entregava correspondência para todos os setores. E eu me lembro que quando eu recebia pilhas e pilhas de correspondência, eu separava as destinadas ao professor Tubino e eu entregava em doses homeopáticas, eu não entregava tudo de uma vez, que era justamente para voltar 3, 4, 5 vezes a sua sala. E cada vez que eu ia na sua sala, né, era uma consulta que eu fazia a minha monografia. E com isso, a nossa amizade foi crescendo. Ele sempre me dava muitas respostas em formato de metáforas, ou seja, sempre me fazendo buscar o conhecimento, pesquisar. Ele nunca me dava uma resposta direta ao meu questionamento. E eu me lembro que ele falou, olha, você tem que estudar o Freire, você tem que estudar o Freire. E aí eu comecei a estudar Paulo Freire, achando que era João Batista Freire. E eu falei, olha, eu estou gostando muito do Freire, ele é maravilhoso, tem aqui a pedagogia da autonomia. Aí ele falou, meu rapaz, que bom que você está aprendendo Freire, mas você não é esse Freire que eu falei, mas pode continuar estudando Freire, os Freires. E aí eu fui ter conhecimento da obra do professor João Batista Freire. Então, assim, ele era muito carinhoso, foi muito carinhoso. Tanto é que ele me rendeu uma homenagem colocando o verbete Corfebol no dicionário Tubino do Esporte.
E fica a minha gratidão por essa homenagem, né, dele ter colocado no dicionário. 10 anos após, eu perdi o contato com ele, me formei, perdi o contato. E fui reencontrá-lo em 2008, muito próximo ao seu falecimento, infelizmente, no evento do Santa Mônica Fitness, na cerimônia de abertura, onde eu dei uma pequena palestra sobre o corfebol, e lá estava ele, e ele foi uma das primeiras pessoas a me aplaudir de pé, e eu registrei esse momento histórico, são 10 segundos desse encontro meu com o professor Tubino, do qual muito me emociona. Então, a gratidão eterna a esse grande mestre. Marcelo, deixa eu fazer 2 observações importantes do que o Guilherme falou. A primeira é o vestibular nas arquibancadas do Maracanã. Isso é um tempo que não volta nunca mais. E a segunda referência à Unifoa, talvez você não saiba, a família da minha esposa é toda de Volta Redonda, minha mulher é professora da Unifoa, e eu tenho o prazer de conviver com o pessoal de perto da Unifoa também, de onde o professor Tubino veio para o Rio de Janeiro. Então, essas 2 referências são muito legais. Essa, então, do Maracanã, no cimento lá da arquibancada, para a gente fazer vestibular, é um negócio inesquecível, inesquecível mesmo. Vamos lá, Marcelo, passe a palavra para quem você acha válido nesse momento. Agora é com o professor mestre Antônio Soares. O professor Tubino, na verdade, eu tive mais proximidade dele quando eu estava fazendo prática de ensino com o grande amor da vida dele, que é a Vera, né? Então, a Vera foi nossa professora e a gente pegava algumas caronas para ir para a prática de ensino com ele na subida da Serra Grajaú-Jacarepaguá, né? Aquele velho Alfa Romeo dele, né? Que botava quantas pessoas fossem no carro, né? Então era para mim uma emoção muito grande, né? Eu viajava com a minha bibliografia, né? Porque a gente estudava o livro de treinamento esportivo na disciplina mais ou menos nesse período de prática de ensino, né? Então ele sempre muito generoso, muito cortês com todos, né? Isso que eu disse, eu acho que tem que marcar o Tubino. O Tubino ele era realmente uma pessoa que não tinha a mentalidade escravocrata que habita na nossa sociedade. Né? Como Gessé de Souza fala, nós somos uma cultura escravocrata. Tubino não. Tubino tratava a todos com deferência, com educação, com gentileza, isso que o Guilherme disse, com encantamento, né? Então era sempre divertido. Uma das coisas divertidas era ouvir as piadas repetidas que o Tubino já tinha contado para a gente, né? Então, quando várias vezes aí já em outra fase da minha vida com ele, né? Já trabalhava na Gama Filho, coisa e tal, e quando passávamos na sala dele, quando ele tinha um tempo, não estava muito enrolado, ele disse, não, vou contar uma piada nova. Podia ser a mesma piada que ele tinha contado há 3 semanas atrás, mas ele tinha um prazer de contar piadas, de ouvir piadas, né? O humor dele era algo realmente muito louvável, né? Mas eu vou contar aqui uma história que demonstra, de certa forma, o ethos do professor Tubino, né? Eu já estava fazendo o doutorado lá pelo ano de 1997, que eu acho, 96, 97, e a Fundação Roberto Marinho o convidou para fazer no Telecurso 2000 o livro e os vídeos da educação para o esporte. E eu fiquei muito honrado que ele me convidou para trabalhar nesse projeto. E o professor Tubino não estava nem aí para o dinheiro que estavam pagando, e eu e Guilherme, né, dizíamos assim, trabalhamos pesado, a gente mandava os textos, os editores da Roberto Marinho diziam, volta, porque isso aqui tem muito sociologês, tem muito pedagogês, o texto tem que ser mais claro. Na época, né, o mais jovem, né, me revoltava com aquilo.
E tinha que ver a tranquilidade do professor Tubino. Não, nós vamos acertar. Eles têm razão. Ele era determinado, ele não abandonava o barco. Ele era determinado nos projetos, né? E eu lembro que eu e Guilherme, uma determinada vez, não, Tubino, não dá mais. É a 4ª versão que a gente faz. Não, vamos refazer com maior tranquilidade. Entendeu? Tipo assim, calma, garoto, você está muito nervoso. Vamos refazer. E hoje em dia eu vejo que tanto ele como a Fundação Roberto Marinho tinha total razão, né? O texto tinha que ser claro para os alunos, tinha que ser um texto que permitisse o fácil consumo. Mas tivemos ainda um momento mais complicado, que foi com a gravação dos vídeos, que aqui eu me reservo o direito de não falar, que é um profissional conhecido na mídia, que foi de uma tremenda arrogância com todos nós, inclusive com o professor Tubino, quando fomos a São Paulo, né? E o professor Tubino olhou para ele e disse assim, não vai ser da sua maneira, não, vai ser dessa. Você está errado por causa disso. Ou seja, quando o Tubino cismava e tinha argumentos, era muito difícil derrotá-lo, porque ele não se cansava de argumentar. Ele te ouvia e ele voltava com os argumentos. Então, essa é uma experiência que eu ganhei com o professor Tubino, que era assim a ética que ele tinha pelo trabalho. Eu lembro que, na época, estava na moda aquele autor do Ócio Criativo, do Domênico de Masi, e o Tubino adorava aquilo. Ele dizia assim, para mim não tem diferença, para o Tubino às vezes não tinha diferença, o que era trabalho, o que era lazer, porque ele realmente gozava com o trabalho, né? Ele tinha gozo com o trabalho, ele curtia o trabalho, ele gostava de ver a construção. Tanto é que aquela história do dicionário dele é um trabalho hercúleo, né? Quem conviveu com ele, né? Indo às reuniões, observando as formas dele trabalhar, né? Então, essa é uma imagem que eu tenho muito importante, né? Ele foi muito importante para mim. Eu lembro que, quando passei para a Federal do Espírito Santo, Tubino me chamou na sua sala para me convencer que eu deveria ficar na Gama Filho e não ir para o Espírito Santo, né? Para entender como é que ele era um homem sensível. Não, você é cria nossa, nós queremos você na Gama Filho, etc, etc, etc. Isso eu, inclusive, relato no meu memorial que eu fiz quando fiz prova para titular, né? E ele me valorizando, dizendo, não, você é um cara, eu ainda estava no meio do doutorado, né? Ele disse, não, você é um cara que a gente... Não, nem estava no doutorado, tinha terminado o mestrado, nós queremos você aqui. Né? Quando eu tinha terminado o mestrado, isso era o ano de 1993. E aí eu digo assim, professor Tubino, eu agradeço, estou extremamente honrado, mas se eu não for para o Espírito Santo, né, eu não vou, nunca vou ficar sempre com essa dúvida, que seria da minha vida se eu tivesse ido. Fui para o Espírito Santo, depois voltei para fazer o doutorado, e o professor Tubino me convida para entrar de novo na Gama Filho para trabalhar no programa de pós-graduação, né? Tempos depois, o professor Tubino sai da Universidade Gama Filho, que eu acho que foi um grande baque para todos nós, para ele também, mas ele sempre com tranquilidade. Uma coisa que não habitava no coração do professor Tubino era o ressentimento. Ele não tinha ressentimento. Ele lidava pragmaticamente com algumas situações. Claro que baqueia todo mundo numa situação dessa. E aí, um dia, na casa dele, né, eu acho que foi na casa dele ou em algum lugar, ele me disse assim, Tony, ainda bem que você não me ouviu em 1993. E eu nunca mais esqueci como ele era sensível e recuava essas coisas. Então, falar do professor Tubino é mexer com uma certa emoção. Eu vi o professor Tubino dar bolsas para colegas de mestrado e de doutorado, né, que não tinham condição de pagar. Né? O professor Tubino organizava, ia pelos setores formais da universidade e negociava para reduzir mensalidades, para parcelar, porque era caro naquele momento estudar na Gama Filho. Então, essas histórias aí se multiplicam
né, a generosidade do professor Tubino, pessoal, né, porque se tivesse tirado do bolso dele, ele tiraria. Ele sempre dizia que era um rico virtual depois que inventaram o cartão de crédito. E morria de rir dizendo que já tinha ido à falência uma vez, ou não lembro, uma vez. Então é muito interessante voltar a essas histórias, né? Acho que mexe um pouco com o meu emocional, lembrar o professor Tubino. E eu lembro que, por fim, né, em 2008, nós estávamos indo para Florianópolis, né, para as férias, quando nós soubemos que o professor Tubino, o carro já todo montado para sair de viagem, soubemos, infelizmente, que ele havia falecido. E aí, naquele momento, nós deixamos o carro aqui em Botafogo e fomos direto para, pelo menos, encontrá-lo naquele último momento, naquela última homenagem, né? Então, foi um baque, que era dezembro, se não me falha a memória, né? E foi um baque para todos nós, porque se esperava tudo, mas não que o professor Tubino nos deixasse tão rapidamente, aos 69 anos, né? É uma pena não ter o Tubino entre nós, né? É muito doído isso. Com toda certeza, uma grande perda para a nossa educação, né? Nossa educação física. Nós amamos nossa profissão e o mestre Tubino foi uma das referências. Com a palavra agora, nosso querido mestre João Batista Freire. Uma hora aqui não daria tempo da gente contar muitas coisas, então a gente seleciona algumas e outras fica para um outro momento, né? Mas quando eu conheci o Tubino, foi ao Rio de Janeiro, a gente mantinha alguns contatos, decidimos que a gente ia se conhecer pessoalmente. E aí fomos jantar, ele e a Vera. A Vera talvez esteja assistindo aqui. A Vera Lúcia, né, nossa colega de Educação Física. E a coisa que mais me chamou a atenção naquele jantar não foi nada profissional, foi a maneira carinhosa como eles se tratavam. Eu acho que eu nunca conheci um marido tão carinhoso com uma esposa como o Tubino era com a Vera. Era uma coisa Meu assim, anjinho, né? Eu achava assim, poxa vida, então, eu quero ser assim. Meu anjo. Quando eu crescer, eu quero ser assim, né? Acho que eu cresci. E aí, mas eu estou selecionando algumas histórias aqui que tem a ver tanto com o lado pessoal como com o lado profissional. Vou contar como é que eu conheci o Tubino. Eu acho que eu já estava na Paraíba na época. Eu acho que eu já morava na Paraíba quando o professor Lamartine, que eu conhecia só de nome. Eu era uma pessoa muito encrenqueira, sabe? Quando era mais jovem, pouca gente me suportava. Principalmente porque a gente estava no tempo da ditadura, né? Então todo mundo que tinha algum viés assim de neutralidade ou pró-ditadura não me suportava, né? Eu era uma pessoa militante, outra coisa que eu fazia que eu não suportava era o pessoal de confederações. Eu combatia o pessoal, aquelas igrejas, era terrível. Então eu não abria para ninguém. Eu estudava muito, escrevia, tinha sido treinador de atletismo. Sei que eu fui para Paraíba e comecei a orientar muita gente, a escrever muito. E aí um dia o professor Lamartine, sem me conhecer, coitado, né? Ele não tinha culpa de não me conhecer, ele fez lá um documento chamado Manifesto dos Notáveis da Educação Física Brasileira. E aí ele mandou carta, gentilmente, para convidar fulano, uns 10 notáveis lá. E eu recebi o convite para assinar o manifesto. Aí eu devolvi, recusei, falei que eu não aceitava assinar, porque eu não era notável coisa nenhuma. E aí o Lamartine ficou muito bravo comigo, claro, né? E foi reclamar com o Tubino, né? Quem é esse cara aí, esse João, para achar isso, né? Aí o Tubino falou para ele, olha, acho melhor você conhecer ele. Procura saber quem é, vai atrás, né? E aí começamos uma boa relação, eu e ele, porque
das pessoas mais conhecidas, assim, né, dos nossos gurus da educação física, ele era a pessoa que, das importantes na época, que eu percebi que não se encrencou comigo, que me aturou, que me entendeu, né, entendeu o meu fervor da época, né? E aí que nós marcamos para a gente se conhecer pessoalmente. Então, esse é um episódio que marcou muito a minha carreira profissional. E outro foi que, já mais ou menos naquela época, teve um vestibular para Gama Filho, e um rapaz que não tinha um braço, ele queria entrar na Faculdade de Educação Física. E aí não podia. Por quê? Porque ele tinha que fazer aquelas provas todas, e quem não tinha o braço não passaria. Aí o Tubino falou, de jeito nenhum. A pessoa não vai poder, não pode perder o direito de estudar para ser professor, porque não pode fazer uma flexão de braço, porque não pode subir numa corda. Isso é ridículo. Ele vai fazer sim, eu sou o diretor e ele vai entrar. E aí foi a maior briga. Eu lembro que isso aí tomou conta do Brasil, porque naquele tempo não se discutia. Ou você tinha uma ótima condição física, não tinha deficiência nenhuma, ou não entrava na faculdade. Deficiente não entrava, cego, paraplégico, não entrava, né? E aí ele bancou, e foi o primeiro caso de uma pessoa com deficiência que entrou numa faculdade de educação física no Brasil. Então, o Tubino foi a pessoa que abriu, ele foi pioneiro em terminar com a história da seleção física para fazer um curso em que a pessoa estudava para ser professor ou professora, né? Então, graças a ele, a gente começou a bater nisso, até acabar com esse vestibular de restrições físicas, né? Depois eu conto outras coisas, mas só para vocês terem uma ideia de como esse Tubino foi um cara importante no desenvolvimento da nossa profissão. É isso. Que bom. Com você agora, Killen. A palavra é sua agora, a bola está contigo. Não, o que eu acho legal de ouvir é o espírito rebelde, que você sabe que eu também, durante muito tempo, fui um rebelde batendo no aspecto da falta de profissionalismo, principalmente nas confederações, onde os interesses eram particulares e pessoais. E eu tive a oportunidade de desenvolver um produto ligado ao esporte, que é o jornal Lance, que hoje, infelizmente, parou de circular, está só na internet. E eu tive a oportunidade de estar com o professor Tubino uma ou duas vezes em algum evento, e sempre pude observar a grandeza dele no sentido humanista, não no sentido de um cara que estava acima da média normal, simplesmente era um cara humano o tempo inteiro. E isso ele trouxe para dentro da academia, para dentro dessa história que o João Batista acaba de contar. Ele é o pioneiro nessa mudança de pensamento da indução social do esporte como ferramenta de desenvolvimento. E fica evidente que ele conseguiu combater isso muito bem, mas, infelizmente, a gente voltou para um espírito corporativo muito ruim hoje em dia, que é a falta de exemplo profissional dentro das atividades do esporte. Eu fico muito ressentido em verificar, a gente deveria ter uma Olimpíada esse ano, não se sabe se vai ter uma Olimpíada ano que vem, e a gente não sabe qual é o objetivo do país dentro de uma Olimpíada, qual é o propósito do país dentro de uma Olimpíada. O abandono do esporte escolar, a falta de incentivo. A gente passa em qualquer esquina, encontra um atleta. Qual país do mundo encontra uma Daiane dos Santos numa esquina? Qual país do mundo que encontra atletas de primeira linha dentro de comunidades? Lá fora, todo mundo tem incentivo do colégio, da universidade. Aqui, infelizmente, a gente não consegue
atrelar desenvolvimento escolar ao desenvolvimento físico. E, nesse aspecto, o Manuel Tubino faz muita falta. E é por isso que essa homenagem é mais do que válida e precisa ser distribuída por todo o Brasil para mostrar a importância dele dentro da educação física, dentro da academia, dentro da pesquisa, dentro do esporte, que a gente precisa criar um modelo fundamentado na forma com que ele conseguiu levar o desporto. Mas tempos malucos precisam de ideias malucas, e, de repente, a gente consegue aí uma grande ideia maluca dessas conversas para poder voltar a ter a difusão do esporte, a difusão do ensino da educação física como uma ferramenta de importância vital na sociedade. Essa é a minha visão da falta que faz Manuel Tubino, além das relações pessoais de todos que aqui estão presentes. Contribuindo para a sua fala, Marcelo, eu tenho uma lembrança aqui, eu estou refazendo a minha memória, né? E eu tinha, nas conversas com o professor Manuel Tubino, ele sempre colocava para mim que ele tinha muita saudade de estar em quadra, de estar na escola, né? E ele falava: olha, Marcelo, eu troco com você, porque eu passava para ele todos os meus relatórios, tudo que eu estava fazendo com relação à minha monografia, né? Na época eu estava introduzindo o jogo Corfebol na comunidade Fernão Cardim, no bairro ali de Pilares, ali próximo ao Norte Shopping, né? E eu passava para ele todo o feedback, né? O que estava acontecendo, que era a mudança comportamental, né? Havia um problema de gênero, a masculinização do espaço, onde as meninas não tinham o direito de praticar atividades. Então, o Corfebol era uma ferramenta de aproximação, vamos dizer assim, tanto dos meninos quanto das meninas, mas dar essa oportunidade, né? Então, aqui, aproveitando a fala da professora Sheila Bandeira, né, que ele me incentivava a trabalhar com essa questão da inclusão, né? Ele falava: Marcelo, a ferramenta que você está trabalhando é de inclusão, então reforce isso. Queria eu estar com você numa aula sua. Então, assim, é com muita saudade, com muita emoção, relembrar esses momentos que eu tive com o mestre Manuel Tubino. Agora eu vou passar a bola para o mestre Guilherme Pacheco. Com você, mestre Guilherme. Obrigado. Marcelo, acho que congelou a imagem do Guilherme, está frisado no vídeo. Deixa eu ver aqui. De repente ele pode ter caído aqui. Vamos passar para o professor até ele retornar. Caiu um pouquinho o sinal dele. Espera aí, então. Voltou. Vou passar para o professor. Voltou, Marcelo, voltou. Bom, eu... Voltou. Pode falar, Guilherme. Voltou? Isso, Guilherme. Ele não está ouvindo. Frisou de novo. Vou passar para o professor Antônio Soares, até o professor Guilherme retornar. Eu acho que, de certa forma, né? Já retornei, não, só para me... Retornou, Guilherme, mas ainda a tua imagem ainda não. Pode seguir. Então, acho que o professor o Joãozinho já colocou a questão de como ele foi importante para a área. Eu pensaria que eu estudei no meu doutorado um pouco a história oficial do futebol brasileiro, e o Mário Filho, já que nós temos aqui o idealizador do lance, né? O Mário Filho foi um construtor do jornalismo e do campo esportivo, né? Eu diria que o professor Tubino foi um construtor do campo da educação física
e disso que a gente pode chamar da entrada do campo científico na educação física. Ele tinha uma ideologia, e ele mesmo dizia isso. A minha ideologia é o esporte. Isso lembra um pouco, tem um correlato com o Mário Filho. Eu lembro que quando ele estava no Indesp, inclusive pessoas que se colocavam críticas ou adversárias, ele financiou o CBCE. Eu lembro o CBCE de Brasília, quando ele aprovou os projetos. Ou seja, ele era um ideólogo do esporte, a favor do esporte. Ideólogo no sentido mais puro, não no sentido, num sentido de falsa consciência, não. Um cara que acreditava no esporte, acreditava no poder do esporte, em todos os sentidos, né? Tanto é que ele não tinha uma concepção. Ele pensava o esporte multidimensionalmente, pensava o esporte de rendimento, o esporte como dimensão do lazer, o esporte escolar. Então, a sua ideologia era o esporte. E ele trabalhou tanto na Constituição, como já foi comentado aqui pelo Marcelo, né, como trabalhou no sistema de pós-graduação brasileiro, como trabalhou junto às federações, como trabalhou, inclusive, na regulamentação da profissão. Ele trazia congressos internacionais, no qual a Gama Filho sediava. Ou seja, ele foi um estruturador disso que hoje nós estamos vivendo, né? Mas um dos principais estruturadores disso que se chama campo acadêmico, campo científico, ou qualquer outro termo que a gente possa ter na educação física brasileira, né? Ele foi realmente um nome nesse sentido. A sua própria biografia, né? mais do que currículo, né? aponta para isso. Um homem que vai fazer mestrado na educação, faz doutorado na Bélgica, né? Em Bruxelas, isso, e vai fazer outro doutorado na educação, orientado pelo famoso Sucupira, se não me falha a memória. Se eu estiver errado, não sei se posso estar me equivocando. Mas, então, um homem sempre articulado nesse sentido. Então, eu acho que nós temos pouco tempo, eu queria marcar isso. Ele foi um dos estruturadores desse campo acadêmico da educação física, foi professor na USP, no primeiro mestrado da USP, né? Então, nós não podemos esquecer o legado, né, que o Tubino nos deixa. Fora isso tudo que nós falamos do ponto de vista pessoal, como ele era um cavalheiro, né, em todos os sentidos, né? Eu deixo aí porque o Guilherme tem o João e já estamos chegando a 53 minutos, mais ou menos, de live. Guilherme, vamos lá. Sim. Vamos lá. Então, inclusive, nós temos uma pergunta aqui. Vamos lá, professor Guilherme. Tá. Eu vou ser breve, até porque o Tony já falou sobre o legado, que era o que eu queria caminhar nessa direção, né? Falando das nossas ligações pessoais, sentimentais, emocionais, ligado ao grande mestre, e eu posso ousar dizer que tinha amizade, né? E que impulsionou a carreira de muitos jovens, né? Mas esse legado precisa ser registrado aqui, como o Tony falou. E aí eu quero começar, e vou ser muito breve, dar espaço ao professor João aqui. O Tubino dizia que era um homem do numerador, né? E que as outras pessoas se preocupassem com um denominador. Ele queria fazer crescer as coisas. Então ele fazia, eu sou um homem do numerador, sempre com a caneta, com a mão assim, né? Fazendo aquele gesto assim, conversando com a gente, com a caneta. Ele fazia, eu sou do numerador. Então ele queria fazer as coisas. Então, nesse campo acadêmico, é inegável a importância dele. É claro que aquilo era o movimento da educação física, mas o Tubino soube, por exemplo, articular a instituição que ele estava no momento, que era a Universidade Gama Filho, com a USP, com a Unicamp, que nós tivemos a oportunidade, ainda estudantes de mestrado, ir visitar o João e seus colegas da Unicamp lá. Santa Maria, né, com o Jefferson Canfield,
né? Então, ele articulou essas primeiras instituições, salvo engano da minha parte, talvez o Tony possa me corrigir, eu acho que a Gama Filho foi a primeira instituição privada com curso de mestrado em Educação Física e deve ter sido a terceira, quarta ou quinta no Brasil. Eu presumo que tinha Santa Maria, USP e Unicamp na frente. Eu acho que a Gama Filho foi a quarta, se não me engano. Não? Não, João? O João depois explica, tá, João? Mas estava nesse... A Gama Filho foi antes da Unicamp, acho. Mas até contemporânea, mas foi antes da Unicamp, sim, você tem razão. A Gama Filho começou, né, é pena que a Vera não possa dar um depoimento dela aqui, mas a Gama Filho começou do núcleo de estudo pedagógico, né, o núcleo de, eu acho que era NEP, né, eu acho que o Tony lembra, com Helder e Vera liderando, principalmente, aquilo evoluiu por ação direta do Tubino para a pós-graduação, e foi também o primeiro doutorado que tinha um parecer sobre a área de cultura na educação física, Tony deve lembrar disso. Tubino reuniu naquela pós-graduação muita gente que não era da educação física, inclusive o meu orientador e do Tony, Hugo Lovisolo, que é um antropólogo, né? Bem amigo também do João, bem conhecido. Então, essa questão do Tubino de desenvolver a ciência e o campo acadêmico foi crucial. Né? A outra questão que a gente pode dizer é que ele estava, como educador também, né? Ele se preocupava com o avanço, com a inovação. Por exemplo, no currículo onde a gente trabalhou, ele deu voz, ele deu espaço para tentativas de inovação em currículo. Trabalhamos com eles nisso, eu e Tony, longamente numa época, talvez há 20 ou 30, 20 e tantos anos atrás, né? E o Tubino também tinha essa ideia de inovação, de buscar as novidades, de trazer as coisas, implantar novas disciplinas, né? Então, ampliar essa ideia que estava vinculado não só à ciência, mas também à formação do professor. E dentro desse Conselho de Educação, e eu vou terminar aqui, eu tenho um dado para falar só, ele era o cara da cidadania, né? Quando o esporte vai para a educação, vai para a Constituição, né, no artigo 217, né, eu me lembro do Tubino falar assim: o esporte de alto rendimento profissional deve sobreviver por ele mesmo e o dinheiro público deve ir para o esporte educacional. Né? Então, ele fazia questão de garantir a ideia do esporte como, e da educação física, ele não desvinculava, né? Ele usava muito o termo esporte, mas como um processo educacional. Lá com aqueles valores gregos antigos, né, da paideia, da ginástica como elemento importante da paideia. O Tubino tinha muito esse ideário, né, educacional. E nessa ideia de cidadania, eu acho que eu poderia incluir aquele meu contemporâneo de faculdade, o Edinho, né, que realmente não tinha um antebraço, e virou técnico de polo aquático e jogava voleibol com a gente, nadava com a gente com o braço só. Eu me lembro do caso. Depois, outros casos foram abrindo as portas. Né? Então, a ideia dele de cidadania, de receber todo mundo ter direito, no particular ter direito à prática esportiva, é um dos principais legados. Então, me reunindo aí, me alinhando com a fala do Tony, eu gostaria de incluir essa ideia de inovação e de cidadania na perspectiva lá da obra e do legado do professor Tubino. Com a palavra agora, mestre João Batista Freire. Eu tenho um compromisso agora às 16 horas, então eu vou falar rapidinho aqui, porque eu vou ter que sair. E eu vou aproveitar e vou me referir às perguntas do Gustavo Cavaleiro e da Sheila Bandeira. O caso que eu vou contar tem a ver com o que eles disseram. Mas antes eu vou lembrar uma coisa pessoal. A gente está falando de legado, né? O maior legado que o Tubino deixou para mim foi a amizade. Quer dizer, de tudo que eu ganhei dele, e foi muito, o que eu mais ganhei foi a amizade. Né? Uma amizade sincera e incondicional. E eu gostaria que muito mais gente tivesse conhecido o Tubino. Eu aprendi muita coisa em livros do Tubino, mas o que eu mais aprendi com ele foi na convivência de amigo. Eu aprendi mais sobre a vida do que sobre a educação física com ele. E as pessoas que puderam conviver com ele, como eu convivi, tiveram a oportunidade de ser mais humanos, ser mais gente. Eu acho que
muita gente participou da minha formação, mas sem dúvida o quinhão que o Tubino me legou foi esse de ser mais generoso, mais humano, né? Um episódio muito humano dele se deu com um cachorro. Eu dormia muito ali em Copacabana, quando ele morava ali, eu dormia muito ali no apartamento dele, e uma coisa muito extraordinária. O cachorro, que durou muitos anos com ele, que foi o Cássio, o Beagle, toda noite, eu não vi porque eu não ficava no quarto dele olhando, né? mas ele me contava isso no dia seguinte. Toda noite, de madrugada, esse cachorro levantava lá onde ele dormia, ia ao quarto do Tubino, lambia a mão dele e acordava o Tubino. Toda noite ele acordava o Tubino. O Tubino nunca se irritou com o cachorro. Ele acordava, fazia um carinhozinho no Cássio, e o Cássio voltava para dormir. E isso perdurou por muitos anos, foi uma coisa assim absurda, né? Como é que alguém podia ser tão doce dessa maneira, né? E a coisa do legado, né, que o Gustavo e a Sheila lembraram, o esporte não aproveitou porque são umas topeiras, Gustavo, umas topeiras. Os caras são tão reacionários que eles vivem do passado e vivem para manter a igreja deles funcionando. Eles não querem que o esporte mude. Pelo contrário, o esporte piora. O atletismo brasileiro de hoje é pior do que há 30 anos atrás. Há 30 anos atrás, um técnico como eu cuidava de 20, 30, 50, 100, 200 pessoas. Hoje o técnico cuida de 1, de 2. Como é que você acha que o esporte vai melhorar? Se o camarada ganha lá, o atleta ganha uma bolsa, eu não sei se ele ganha ou não, mas ele cuida de 1 ou 2. Ele vive com 2 atletas. Que diabo é isso? Eu conheço técnico hoje que trabalhou comigo. Quando ele trabalhava comigo, ele cuidava de 100, 200. Hoje ele cuida de 3 ou 4. Como é que vai melhorar uma porcaria dessa? Né? Então, o Tubino pensava o contrário disso. Né? Agora, respondendo para a Sheila, da escola. Aconteceu aqui no Brasil, em 1985 ou 86, não tenho certeza agora, porque eu não conferi, o Tubino era o chefe lá, o diretor do Departamento de Educação Desportiva do Ministério. E os Jogos Estudantis Brasileiros, os JEBs, iam ser realizados em Brasília. Ele pediu ajuda para um executivo da Odebrecht, para conseguir algumas verbas, algumas coisas, né, que era o Breno Silveira. E convidou a mim e vários colegas nossos para irmos para Brasília, muitos dias antes, para organizar aquilo. E ele nos disse o seguinte: os JEBs tem que ser uma instância escolar. Os JEBs é um acontecimento escolar. Então, tudo que a gente fizer aqui tem que ser coisa de escola. Quem vem aqui tem que vir para aprender como se estivesse numa escola. Não é a medalha, não é o campeão que vai nos nortear. É a educação. Então, nós vamos planejar um evento de educação. Foi uma revolução. Nós montamos rádio, jornal, televisão, todo mundo participava. Tinha gente que ia por lá que gordo, nunca seria atleta na vida, mas estava lá participando, porque ia trabalhar com a televisão, ia trabalhar com reportagem, não sei o quê, com organização. E aí, só para dar um exemplo para vocês, o 4x400, por exemplo, no atletismo, eu lembro como se fosse hoje, saía um rapaz de cadeira de rodas, por exemplo, passava o bastão para uma garota. A garota passava o bastão para um cego. E o cego passava o bastão para um atleta considerado normal, entre aspas. Né? Os técnicos de atletismo piraram, os caras queriam destruir o Tubino. E o Tubino fala: pode falar o que for. A gente definiu que vai ser assim e vai ser assim. Nós vamos mudar esse esporte brasileiro. A prioridade é o esporte educacional. O JEBs vai praticar um esporte educacional. Bom, o que aconteceu? Em seguida, o Tubino largou o DED e ele foi substituído pelo Zico. Eu guardei um artigo do Zico publicado no jornal, devo ter até hoje esse artigo guardado. A frase que me chamou a atenção foi o seguinte:
O GEBS tem muita educação e pouca competição. Precisamos de mais competição. E acabou com aquilo. Foi o Zico que acabou com o que o Tubino criou no GEBS. O que ele estava fazendo era revolucionário. O que o Zico fez foi reacionário. Né? Aplaudi o Zico por um monte de coisa. Por isso eu jamais aplaudiria. Né? Então, isso não quer dizer que morreu o legado do Tubino. Ficou em mim, ficou no Tony, ficou no Guilherme, ficou no Marcelo Soares, ficou num monte de gente. Né? E isso fica, as ideias não morrem. Né? Então, essa determinação com a educação, essa generosidade, essa entrega, esse despojamento quanto a preconceitos políticos, ideológicos. O Tubino financiava, quando ele tinha poder de mando, eventos de ideologia contrária dele. Gente que eu vi tacando o cacete no Tubino, mas recebia dinheiro para fazer evento, porque ele era o dirigente, ele liberava a verba, né? Porque ele queria, ele não se importava com os brios dele, estavam feridos ou não. Se a educação física, se o esporte estavam crescendo. Né? Então, assim, falar do Tubino, gente, é falar a tarde inteira. A gente não tem tempo para isso, mas é falar a tarde inteira. Se eu sentar, quando eu sento com o Tony e a gente conversa sobre essas coisas, várias noites conversando. Né? Porque é uma vida de produção, uma vida de entrega, de doação, uma coisa maravilhosa. A educação física deve para o Tubino o resgate dessa memória, das coisas que ele fez. Né? Nós teríamos que ter mais trabalhos em torno da obra de uma pessoa como ele. Eu vou ficando por aqui, gente, porque eu estou atrasado no evento que eu tenho agora, e foi um prazer estar com vocês, e muito obrigado. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos a sua presença, seu carinho, sua disponibilidade. É o que eu falo sempre nas lives aí. O senhor seria o meu ministro dos esportes, né? Seria o meu... Se eu fosse presidente do Brasil, eu só estaria no meu ministério. Com toda certeza. Tá bom. Um abraço. Um abraço. Tchau. Killing, agora eu passo a bola para você. Eu gostaria, Killing, você enquanto jornalista, né, enquanto do marketing esportivo, eu queria a tua opinião sobre essa pergunta do Gustavo, né, que o legado do Tubino é pouco aproveitado na máquina do esporte nos dias de hoje. Então, eu gostaria que você passasse para quem está nos assistindo um pouco da sua experiência e qual é a tua opinião a respeito desse questionamento do nosso amigo Gustavo, que está lá em São Paulo nos assistindo. Gustavo, abraço. O professor João Batista respondeu. O esporte é tratado como uma igreja. Só interessa aos membros daquela comunidade. Não há a difusão do esporte, não há o interesse na ampliação dos resultados. Como eu escrevia lá atrás, durante muito tempo, no Fanáticos por Futebol, há algo podre nesse reino esportivo. E todas as denúncias que eu fiz ligadas ao esporte, principalmente ao COB, a CBV e outros mais, todas aconteceram, todas se tornaram realidade. E a gente sabe que não há uma ideia acadêmica, não há uma ideia social, não há uma ideologia de desenvolvimento, há uma ideologia de enriquecimento, de atendimento aos seus grupos, às suas tribos. E falta muito para que isso se transforme num jogo de sociedade. O esporte escolar está abandonado também. Se a gente parar e pensar, os jogos estudantis já não são mais a mesma coisa há muito tempo. A formação de atletas passa longe das universidades, passa longe dos colégios. A obrigatoriedade da educação física não existe. Foi abandonada. As crianças se divertem hoje com esse equipamento que está na nossa frente. Não tem mais a prática esportiva, não tem a brincadeira esportiva.
não tem o desporto como lazer. E você sabe, eu tento te ajudar bastante no Corfebol, que é um elemento, antes de esporte, é um elemento de inclusão social, de desenvolvimento, e nada acontece. A gente tenta, bate bastante, e pouca coisa acontece. Eu acho que o legado tinha que ser retomado, mas, para isso, a gente precisa ter políticas públicas que associem essas ideias a uma forma de governo. E onde está o esporte hoje no Brasil? Quem cuida disso hoje no Brasil como uma ferramenta de gestão pública? Felizmente, eu não sei, e acho que não tem ninguém. Vamos passar esse questionamento para o mestre Antônio Soares e para o professor Guilherme Pacheco. Qual é o legado que a nossa cidade deixou para a educação física escolar no pós-Olimpíada? Qual é a visão de vocês? Mestre Antônio, responde essa, depois é o professor Guilherme Pacheco. Na verdade, eu tenho muitas dúvidas sobre essa ideia do legado, né? Mas eu diria que, depois desses eventos todos, o problema é que nós não temos uma política pública de formação para o esporte. Então, a gente não tem legado. Ou seja, enquanto a gente tiver política de governo e não tiver uma política pública de formação para o esporte, que eu acho que era isso que o Tubino idealizava, pensava, quando ele lutou pela Constituição, pensar numa política pública, uma política de Estado, que o esporte fosse algo como um elemento, mais uns elementos que ajudasse na educação, né? Um dos elementos de educação das novas gerações. Nós tivemos esses eventos todos, mas não construímos um legado. Temos aí, hoje em dia, o GEL, né, o Ginásio Experimental Olímpico, foi uma das coisas que entrou como uma espécie de contrapartida, né, na época das Olimpíadas, mas a gente não pode dizer que tem um legado, né? Eu também tenho um outro evento daqui a pouco, mas eu queria só lembrar, agora que eu e Guilherme estamos tão carecas como era o professor Tubino, né? Eu vou contar um evento. O professor Tubino, ele era, quando eu digo que ele era muito generoso, ele aceitava convites para ir fazer palestras, aberturas, em todos os cantos do Brasil. E uma vez nós fomos convidados, ele foi convidado e me convidou ao Helder para irmos ao Acre, né? Eu até hoje brinco, né? Digo assim, poxa, jamais imaginaria visitar o Acre. E chegamos ao Acre, e embarcamos, era uma viagem quase internacional ir para o Acre. Saímos do Rio para São Paulo, e de São Paulo até o Acre, fizemos não sei quantas escalas, né? Mas lembro que o professor Tubino estava vindo, que eu acho, de Foz do Iguaçu, ou de algum outro evento, e entra no mesmo avião que a gente em São Paulo. Nessa época, os aviões não tinham lugares marcados, ainda era uma época que, às vezes, não tinham as cadeiras marcadas, como hoje o espaço é todo esquadrinhado. E quando o Tubino entra lá com sua mala, com as suas coisas, ele observa que estão sentados eu e o Helder, eu na ponta, o Helder na janela, e ele assim, vocês guardaram lugar para mim? E sentou no meio. E aí contou uma série de histórias, etc. O humor dele era tão fino, né? Ele assim, olha aqui a escova que eu comprei. E ele tira uma escova que não tinha dentes, aí ele apertava um botão e saía os dentes. E aí nós caímos na gargalhada, né? Ele assim, eu adoro escova e adoro shampoo. Então, ele assim, quando eu tomo meu banho, eu uso o shampoo bastante shampoo. E ele gostava de fazer isso, ele tinha uma autoironia, um tipo, quando eu digo que ele fazia piadas, as piadas dele eram piadas de salão, não eram piadas grosseiras, né? Ele era um cavalheiro, né? Então, ele queria rir e ria de si mesmo, né? Ele tinha uma autoironia muito importante, né? Ele brincava com ele mesmo,
de ser da Marinha, de ser gaúcho, né? O Tubino era gaúcho, né? Não é, Guilherme? Era O Tubino era gaúcho. gaúcho. De Pelotas e criado em Campinas, né? Então ele tinha uma autoironia com ele mesmo, que era um homem que marcou o seu tempo, marcou sua época, marcou todas as relações que ele travou. Eu acho que quem conviveu com o Tubino não passa nessa vida impune de ter esse legado de generosidade, de boa gente e de simplicidade de um homem que era muito importante do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista da política do esporte brasileiro, mas era um homem aberto, né? Aberto a ajudar as pessoas, a entender os tempos diferentes de cada um na sua carreira, etc. Penso isso, eu fico muito feliz de ter sido convidado para esse evento, né? Quero dizer que hoje, inclusive, eu sonhei com esse evento, porque quando comecei a anotar minhas coisas, acordei hoje sonhando com esse evento e com esse momento aqui de reencontrar Guilherme, João, conhecer pessoalmente o Marcelo Killen e o Marcelo Soares. Eu agradeço aí, eu vou ouvir aí a finalização, mas é porque eu estou gerenciando também nessa quarentena, estou ajudando a produzir um site que é o Quarentena News, né, no Facebook. Que bom, que bom. E aí temos várias coisas. É um site de informação geral, né? Então nós estamos tendo agora uma live exatamente nesse momento. Eu agradeço o convite, agradeço a todos e aqui eu mando, se a Vera ainda estiver assistindo, um grande beijo para a Vera, que tão importante pensar no Tubino, é impossível pensar no Tubino sem a Vera e pensar a Vera sem o Tubino. Na verdade, era uma dupla incrível, né? E foi muito importante na minha formação os dois. Muito obrigado. Ok, mestre. Obrigado pelo seu carinho, sua disponibilidade. Vamos divulgar aí o seu site, né? O Quarentena. Já está de antemão convidado, assim que passar esse pesadelo, eu vou fazer encontros em locais públicos, em áreas de lazer, com Corfebol. Já está convidado a montar sua equipe, chamar sua família para jogar uma partidinha conosco. Mestre Guilherme também. Já está convidado aí, a gente tem que fazer esses encontros em torno do Corfebol. Ok? Passar a palavra agora. Muito obrigado, mestre Antônio. Passar a palavra agora para o mestre Guilherme. Mestre Guilherme, eu gostaria que o senhor desse, né, fizesse aí a sua despedida. A gente já está caminhando aí para o final da nossa live, vai ter 1h30, ainda temos ainda 12 minutos, mas eu gostaria que o senhor desse, né, colocasse a sua opinião. Que legado é esse? Né? O que ficou para a educação física escolar? O senhor que é uma fonte de inspiração profissional para mim e para o Corfebol brasileiro. Opa. Guilherme congelou de novo. Congelou o sinal. Deixa eu aproveitar. Vai aqui. Tony, o que precisar também na área de comunicação, eu estou à tua disposição, tá? Se precisar de alguma coisa, faça contato. Okay, muito obrigado, Marcelo. Prazer. Tá, o Marcelo Soares tem todos os meus dados, qualquer coisa ele pode te informar. Já vamos passando. Vamos lá, mestre Guilherme, bola com o senhor. Então, vamos lá. Sobre legado, especificamente do Tubino, né, eu acompanho o raciocínio do Antônio Jorge aqui, né, dizendo que a gente precisa de política pública, né, política de Estado. Nós tivemos várias iniciativas, para dar um exemplo que eu acho que foi uma coisa interessante. O PNUD, né, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, fez uma pesquisa em 2015 sobre atividade física e esportiva no Brasil, e foi inédita no mundo, porque entendeu que o Brasil teve uma década esportiva de 2007, né, um pouquinho antes do Pan-Americano, até o Mundial Militar, os Jogos Olímpicos 2016, Copa do Mundo e tudo mais. Né? E um dos resultados, participaram, por exemplo, da construção desse texto aí, Alexandre Palma,
Mauro Betti, várias pessoas que são pesquisadores, área de saúde, área de educação, né, contribuíram para esse relatório. Está disponível aí, ele é interessante. Mas olha o dado curioso, e eu vou citar também depois uma outra pesquisa do IBGE. O dado curioso que eles fizeram esse levantamento, a coleta de dados foi em 2015, o relatório saiu em 2017. Coincide com a do IBGE, que aponta, sinaliza para a mesma coisa. Então, com essa ideia de uma década esportiva no Brasil, em particular no Rio de Janeiro, o que eles perceberam é que os jovens, adolescentes, 15, 17 anos, eles têm pouco acesso e pouca permanência em atividade física e esportiva. Tem lá uma tabelinha que mostra isso, eu acho isso muito grave, e sob todos os pontos de vista da atividade física saudável, voltada para a saúde, para o lazer e para a educação, e até mesmo como alimentando o esporte de alto rendimento, o esporte espetáculo, que nem é a preocupação do PNUD. E depois, curiosamente, você vê pessoas de mais idade, outras faixas etárias, que têm mais prática esportiva, talvez, quem sabe, por um movimento de atividade física na terceira idade, ou relacionado à saúde, ou mesmo de uma história de uma educação física mais que marcou mais a vida estudantil. Eu não tenho, isso é só hipotético, não tem nenhuma explicação em relação a isso nessa pesquisa. Isso cruza também com dado do IBGE, também de pesquisa 2015, publicado também em 2017, que mostra que 46%, um pouquinho mais de 46% das escolas brasileiras não têm condições infraestruturais para as aulas de educação física. Né? Então, a gente vê que esses dados da realidade... Quero citar também a pesquisa que o professor Antônio Jorge fez no GEL, do Rio de Janeiro, né, que era uma ilha de excelência, nesse caso, acho que o Tony tem um livro publicado sobre isso, inclusive, que tem um capítulo sobre isso, recomendo. Depois você fala o título, Tony, porque eu não lembro do título, mas foi lá pesquisar uma escola que realmente é fora do normal, o GEL, que já está em mudança hoje na política do município do Rio de Janeiro. Mas, de qualquer maneira, o que a gente vê é que esse legado, aquilo, na verdade, a ideia de legado foi um argumento para se fazer esses eventos aqui, e, na verdade, não, o legado foi pequeno em termos de urbanização. Do outro lado do Engenhão, com tragédia em dia de chuva, com senhoras saindo da estação do Engenho de dentro, com calça arregaçada e sapato na mão, porque não foi feita nenhuma urbanização como constava no projeto. Né? A questão do Maracanã, aí você vê várias circunstâncias, o abandono do Parque dos Atletas. Então, não é uma política de Estado. Né? Então, isso daí, o Tubino não pensava dessa maneira, ele pensava o oposto, como o Marcelo Killing acabou de falar muito claramente e enfaticamente. Então, para não gastar mais tempo aqui, estamos no final, eu tenho certeza que se a gente acompanhasse mais o ideário do Tubino, em termos de colocar isso em termos de política pública, como ele se esforçou e conquistou ao longo da vida dele no CNB, no INDESP, né? E outras entidades, eu acho que a gente poderia estar em situação melhor. Né? Isso é um ponto, um legado que o Tubino teria deixado e que, na verdade, deixou em termos de ideário, mas a gente não consegue realizar isso. E, por fim, eu quero agradecer a oportunidade, né, e que me emocionou muito estar presente aqui, né, por essa iniciativa do Marcelo Soares, né, especialmente, né, conhecendo o Marcelo Killing agora, que eu não conhecia, mas reencontrar virtualmente um irmão que eu tenho, que é o Tony, e um mestre que eu tenho, que é o Joãozinho, né? E falar sobre uma pessoa que marcou profundamente a vida de várias pessoas. Eu vi aqui no chat, por exemplo, o meu colega querido, também o Antônio Esteves, Antônio Soares Bernardes Esteves, né? Que também foi aluno, a Luciana, se manifestando aqui, que conviveu com Tubino e com Vera, né? Como essas pessoas foram importantes para a vida da gente pessoal. O Joãozinho foi brilhante quando fala que o maior legado do Tubino foi a amizade. Eu acho que o Tony falou isso em relação à nobreza dele, à gentileza dele. É uma pessoa marcante, que eu acho que quem conheceu deveria seguir, como nós, né? Deveríamos seguir, homenagear, não só o Tubino, mas seguir também essas qualidades nobres do gentleman, do homem preocupado com o desenvolvimento humano, um educador humanista. Ele foi um exemplo para milhares de pessoas, ajudou muita gente, e que a gente tem ainda como retornar,
né, a toda a obra dele e segui-la no sentido pedagógico, da cidadania, da educação, da vida acadêmica, né? Foi uma honra ter participado durante mais de 2 décadas, talvez 3 décadas de convívio com o professor Tubino, né? Honestamente, uma das pessoas mais influentes. Ele colocou uma rede de outros professores também que nos influenciaram muito, em todo o Brasil, diga-se de passagem. Agradeço, Marcelo, parabenizo os colegas aqui presentes, né? E estou disponível até a próxima oportunidade. Muito obrigado, emocionado. Marcelo, eu que agradeço. Marcelo, Fala, Marcelo. deixa eu fazer 2 observações. Eu sou testemunha dessa pesquisa do IBGE, que na época eu era o coordenador de comunicação social do IBGE, e dando um exemplo da dificuldade do esporte não tão profissionalizado no Brasil, eu fui assessor da presidência do BNDES, cuidando de toda a comunicação do banco. E o BNDES patrocinou um esporte em especial, que foi a canoagem. Em 2017, era necessário renovar o contrato de patrocínio da canoagem, que fez um sucesso absoluto em várias competições. Vocês não imaginam o meu sofrimento para conseguir aprovar o novo patrocínio da canoagem no BNDES. E esse é o exemplo da falta de política pública, política de Estado, para cuidar tanto da educação física quanto do esporte. Esse é o registro que eu quero fazer, finalmente, dessa linda participação em homenagem ao mestre Manuel Tubino. Finalizando aqui, eu quero agradecer também ao professor Guilherme Pacheco, uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, né? Uma pessoa que eu sou muito grato, perturbei ele muitas vezes na Universidade Gama Filho, né? Me abriu as portas da Gama Filho, inúmeras matérias na TV fizemos na Gama Filho, a Gama Filho sempre abrindo as portas e assim é gratidão eterna pela sua ajuda, seu carinho, fonte de inspiração. Essa live, né? Eu quis reunir vocês, né? Pessoas que conviveram mais tempo que eu. Infelizmente, eu só convivi 1 ano, mas foi um ano de muito aprendizado, de muita sabedoria, né? E de boas lembranças. Esse humor que o mestre Tubino tinha era um humor contagiante. Ele gostava muito de algumas imitações que eu fazia, e eu sempre imitava, né, algumas celebridades esportivas, eu conseguia fazer o tom de voz. Eram momentos muito descontraídos, que eu tenho muita saudade. Então, essa live é para agradecer a família Tubino, ao Manuel Tubino, ao Fábio Tubino, ao Leonardo Tubino, agradecer toda a ajuda que eu tive ao longo desse tempo com o Corfebol, né? Com Verdete Corfebol lá no dicionário. A minha gratidão eterna a todos que me ajudam, que me ajudaram e que continuam me ajudando. E vocês, Marcelo Quille, Antônio Soares, Guilherme Pacheco, João Batista Freire, tem outros mestres que eu ainda quero convidar. O meu muito obrigado, a minha gratidão eterna. Corfebol brasileiro agradece. Abraço, obrigado. Abraço a todos. Abraço a todos, abraço a todos. Abraço a todos. Fechando.